estatística e aquicultura. A fusão de cultura, apresenta métodos computacionais. Um dos grandes entraves para a generalização dos métodos bayesianos do século XX é a resolução de complexos integrais necessários para fazer a inferência bayesiana. Assim, nos anos 80, investigações se concentraram em técnicas eficientes para superar as dificuldades de integração. Métodos de aproximação de Laplace até evoluir para métodos mais sofisticados como quadratura numérica, métodos de Monte Carlo ou métodos de Monte Carlo via cadeia de Markov. Portanto, nessa apresentação a gente vai entender um pouco o que é métodos de Monte Carlo e qual é a diferença via cadeia de Markov. Atualmente, os principais algoritmos numéricos utilizados para cálculos de integrações muito complexas, impossíveis de serem calculados ou até mesmo super difíceis, são os algoritmos Metropolis-Hastings, Gibbs. Um muito interessante é o algoritmo de Hamiltoniano Monte Carlo, que esse eu vou reservar uma outra apresentação para abordar ele detalhadamente. Vamos começar pelo teorema de Bayes. A posteriori vai ser igual a essa razão. Essas integrações no denominador é super complicado de se resolver, principalmente quando temos muitas dimensões, às vezes impossível de se encontrar de forma analítica. Portanto, resolver a integração de forma aproximada, de forma numérica, é super importante. Alguns métodos tentam cancelar, cortar essas integrações por uma razão de uma outra posteriori, fazendo comparação e tentando encontrar qual seria a melhor proposta para os parâmetros a cada iteração. Vamos se concentrar no simples inicialmente. Método de Monte Carlo, também conhecido como integração de Monte Carlo, perdão, eu falo Carlos às vezes, por causa do meu nome. A minha vida toda eu escutei Carlos e agora eu tenho que falar Monte Carlo. É super difícil. Acho que é um problema geral dos Carlos. A minha esposa de vez em quando puxa a minha orelha por causa disso. Bem, como toda simulação, é necessário a gente gerar amostras aleatórias a partir de um espaço paramétrico totalmente desconhecido. Se a gente não conhece o espaço paramétrico, consequentemente a sua posteriori, como podemos gerar amostras aleatórias? Vamos a um exemplo. Gostaríamos de calcular a área abaixo dessa curva, no intervalo de menos 2 a 2. Portanto, gostaríamos de calcular a integral de menos x ao quadrado mais 4, a função que descreve essa curva, no intervalo de menos 2 a 2. Porém, considere que não sabemos integrar. Uma alternativa é delimitar a área, nessa figura, por exemplo, e gerar pontos aleatórios em toda essa superfície. Números fora da curva e números abaixo da curva são descritos por essas cores. A proporção de pontos abaixo da curva com relação ao todo é um ótimo índice que representa a porcentagem dessa área com relação ao todo. Portanto, caso queiramos encontrar uma aproximação dessa superfície abaixo da curva, podemos calcular esse índice e multiplicar pela área total, como se fosse uma porcentagem da relação de pontos abaixo da curva e número de pontos totais vezes a área total. Isso nos dará uma aproximação interessante quando comparado com o valor real da integração, onde a diferença dos dois métodos, o erro, é de 0,17 apenas. À medida que aumentamos o número total de pontos, ou seja, o número de iteração, aproximamos essa área, através desse método, com o valor real da integração. Normalmente, simulações utilizam interações muito grandes para se aproximar da realidade. Todo método de Monte Carlo está estruturado, está baseado no teorema de probabilidade chamado Lei Forte dos Grandes Números, tá? Onde a variável aleatória, independente identicamente distribuído, tem uma média finita, tá?
E a estatística calculada, a média, vai tender ao valor real, μ, na medida que n se aproxima do infinito. Portanto, converge quase certo em probabilidade que o limite dessa estatística, quando n tende ao infinito, seja igual a μ, e a probabilidade de se obter isso vai ser 1. Em outras palavras, à medida que o número de iteração vai aumentando, a variável aleatória amostrada se aproxima da distribuição de probabilidade, quase certo. Como você pode ver nessa simulação. Bem, até agora eu tenho duas observações a serem consideradas. Uma, que iteração é diferente de interação. E a segunda é que a geração de variável aleatória, elas são independentes a cada iteração, para o método de Monte Carlo. Portanto, ele considera a mesma distribuição de probabilidade, o qual a amostra é aleatoriamente sorteada a cada interação. A diferença do método Monte Carlo via cadeia de Markov é que a geração de variável aleatória, elas são dependentes. Portanto, a distribuição de probabilidade, o qual a variável aleatória sorteada, vai depender do valor sorteado da iteração anterior. De forma mais didática, perceba a ilustração. Considere a iteração passada, o qual segue uma distribuição de probabilidade com parâmetros média θ e variância sigma ao quadrado. Vamos sortear uma amostra aleatória dessa distribuição, por exemplo, θ, e esse θ vai ser o parâmetro da nova distribuição de probabilidade com média θ e de variância sigma ao quadrado nessa nova iteração. Novamente, sorteamos uma amostra aleatória dessa distribuição e nessa nova iteração teremos que o parâmetro média vai ser esse valor aleatório sorteado da interação anterior com variância sigma ao quadrado. E assim sucessivamente a cada iteração. Portanto, temos uma dependência da variável aleatória a cada iteração. Vamos dar uma olhada nesse método com um número de interação muito grande. Para essa simulação, queremos encontrar a distribuição a posteriori normal mista, bimodal, com 40% de uma normal com média 17 e desvio padrão 3 e 60% com a normal com média 30 e desvio padrão 2. A esse plot chamamos de scatter plot. E ele é muito importante para observar a qualidade da convergência da sua simulação. Normalmente, as primeiras iterações elas são descartadas, porque normalmente o amostrador está procurando no espaço paramétrico a região de maior densidade de probabilidade. E aí, nesse começo, como ele ainda não alcançou essa convergência, nós descartamos para não causar influência na inferência bayesiana. Outro ponto relevante para a inferência é você avaliar a autocorrelação dessa série e, caso exista, é interessante descartar alguns pontos intermitentes dessa série para diminuir essa autocorrelação. Às vezes, a gente descarta em duas observações da série, em três observações, 4 em 4. Isso vai depender de cada situação. Mas todos os programas que fazem simulação têm um hiperparâmetro para você ajustar e diminuir essa autocorrelação. E essa autocorrelação é justamente pela dependência do método MC via cadeia de Markov. Uma outra coisa interessante é que esse método possibilita trabalhar em simulações paralelas. Portanto, não importa qual é o início da sua simulação, todas elas vão convergir para um determinado valor. Bem, portanto, o que aprendemos hoje? Aprendemos que existe um espaço paramétrico de uma distribuição a posteriori, que normalmente é desconhecida e que gostaríamos de conhecê-la. Utilizamos métodos
aleatórios de simulação, como o MCMC, para poder tentar conhecer um pouco mais desse espaço paramétrico desconhecido. À medida que andamos aleatoriamente, descobrimos alguma coisa sobre esse espaço. Entretanto, o custo computacional para amostrar todo esse conjunto é muito alto. Portanto, é interessante ter um método de aceitação e rejeição para guiar essa amostragem aleatória e assim gastar menos tempo nessa amostragem. Portanto, surgiram alguns algoritmos, como o Gibbs e o Metropolis Hastings, para tentar solucionar esse problema. Bem, cena dos próximos capítulos. Devido ao tamanho desse vídeo, eu vou encerrar por aqui e no próximo vídeo a gente vai entrar um pouco mais de detalhe nesses algoritmos. Obrigado.